Olá, eu sou a professora Nancy e hoje nós vamos começar a nossa disciplina de Farmacologia Avançada do Programa de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas Cifarma da Escola de Farmácia da UFOP. O intuito dessa aula é fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos da farmacodinâmica que vocês já aprenderam na graduação. Ela será uma direção para que vocês possam se aprofundar nos materiais disponibilizados a vocês. Então, quando a gente fala sobre farmacodinâmica, nós estamos, de uma certa forma, realizando o estudo das interações fundamentais entre moléculas e os constituintes do corpo que vão resultar em uma resposta farmacológica. Vale lembrar que efeito ou resposta farmacológica é a consequência da ação de um fármaco ou de uma molécula endógena que é clinicamente observável ou mensurável. Então, é possível quantificar essa resposta. E qual a importância da farmacodinâmica como área de estudo? Através da farmacodinâmica, é possível avaliar os efeitos biológicos produzidos pelas moléculas no nosso organismo e por fármacos, e determinando a atividade terapêutica dessas substâncias. E, além disso, determinando o mecanismo de ação que cada uma dessas substâncias exerce no nosso organismo. A partir do momento que eu sei o mecanismo de ação desses fármacos, também é possível prever a possibilidade de efeitos adversos, efeitos tóxicos, e também é possível, através de estudos farmacodinâmicos, avaliar a ação desses fármacos em cada tecido que ele consegue se distribuir e também se ele altera o sistema metabólico desse organismo que eu estou administrando essas substâncias. Então, quando a gente pensa nos fármacos, então a farmacodinâmica, de uma certa forma, ela vai estudar a ação dos fármacos no nosso organismo, como eles se comportam, como eles alteram o nosso sistema fisiológico. E essa ação, ela é dividida de duas formas, ela pode ocorrer de duas formas, através de fármacos que atuam de forma estruturalmente inespecíficas ou estruturalmente específicas. Então, primeiro nós vamos observar que os fármacos estruturalmente inespecíficos são aquelas moléculas que produzem uma resposta farmacológica ou biológica, mas para produzir essa resposta, ela não utiliza um sítio de receptor, um alvo terapêutico para produzir esse efeito. Como isso é possível? Isso, geralmente, essa ação biológica vai ser o resultado das propriedades físico-químicas daquele fármaco, naquele sistema biológico. E como características dos fármacos estruturalmente inespecíficos, nós observamos que eles precisam de altas doses para realizar os seus efeitos biológicos. Então, eu vou explicar um pouco melhor através de exemplos. Os fármacos, a classe de fármacos estruturalmente inespecífica mais famosa é a classe dos antiácidos. Então, os antiácidos, geralmente, eles são sais com características básicas que têm a função de alterar o pH estomacal. E como eles agem para alterar esse pH estomacal? Eles vão, ao chegar no estômago, esses sais com características básicas se ligam ao HCl, que é responsável pela queda do pH na região estomacal. Ao se ligar, ele neutraliza esse HCl, aumentando esse pH estomacal e diminuindo essa acidez. Um outro exemplo também de fármacos estruturalmente inespecífico é o uso de laxativos formadores de massa. Esses laxativos, eles vão atuar da seguinte forma:
geralmente são fibras que o nosso organismo não tem como digerir, ele não consegue digerir. Então, essas fibras, elas vão aumentar a produção do bolo fecal. A partir do momento que eu aumento meu bolo fecal, eu distendo a minha parede intestinal e ativo o peristaltismo através dessa distensão, promovendo a laxação. Então, o que nós observamos? Nesses dois casos, não houve em nenhum momento a ligação do fármaco com nenhum componente celular do organismo. Então, por isso que eles são chamados estruturalmente inespecíficos. Além disso, nós temos como exemplos os diuréticos osmóticos e inseticidas voláteis. Mas eles representam, essa classe, uma minoria dos fármacos. A maioria deles vão atuar através de uma ação específica. Então, a ação de fármacos estruturalmente específicos é aquela ação determinada pela ligação daquela molécula, daquele fármaco, em um sítio de receptores endógenos do nosso organismo, para que ocorra a resposta terapêutica, a resposta farmacológica. Então, eu tenho uma relação bem definida entre a estrutura do fármaco e a atividade exercida. E essa relação de estrutura e atividade permita que eu exerça essa ação em doses menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. A maioria dos fármacos vão atuar dessa forma, de uma forma específica, em que eu tenho um alvo terapêutico no organismo, ou seja, ele vai se ligar a um receptor fisiológico presente no meu organismo, alterando a atividade desse receptor. Então, aqui a lista é grande, nós temos fármacos benzodiazepínicos, antipertensivos, a maioria deles, né? Analgésicos esteroidais, não esteroidais, e por aí vai, que essa lista é longa. E dentro de farmacologia, o conceito de receptor ou alvo terapêutico, ela é muito importante, pois ela permite, nós observamos que a maioria dos fármacos, eles vão se ligar a um receptor fisiológico, permitindo que haja uma resposta biológica através da ligação desse fármaco a esse receptor fisiológico. Então, o receptor, ele é o que? Ele é um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir os seus efeitos, ou seja, potencializando a ação daquele receptor, inibindo a ação daquele receptor, não gerando resposta desse receptor, produzindo uma resposta nula ou uma resposta inversa. Então, quando a gente pensa em receptor, entre as moléculas que são consideradas receptoras, as proteínas representam um maior grupo e os mais importantes receptores de fármacos no nosso organismo. Outras moléculas, como ácidos nucleicos, os fármacos também podem se ligar a esses ácidos nucleicos, só que é em uma menor proporção. Então, quando nós falamos as proteínas, elas representam o que? Em torno de 91% da ação dos fármacos conhecidos, eles vão atuar através de alvos proteicos, sejam eles enzimas, através de ligação de receptores hormonais ou receptores ligados a fatores de crescimento, através de canais iônicos, receptores nucleares ou receptores classicamente denominados. 2% dos fármacos se ligam ao DNA e 7% a sua ação é desconhecido, seu local de atuação no organismo, seu alvo terapêutico é desconhecido. Então, considerando que as proteínas são os principais alvos para a ligação do fármaco, entre quais proteínas que eu tenho uma maior ação de fármacos no meu organismo, que são considerados alvos terapêuticos para os nossos fármacos? Entre elas, nós temos as enzimas,
as moléculas transportadoras, os canais iônicos, os receptores catalíticos, os receptores ligados à proteína G, os receptores hormonais nucleares, as quinases e outros possíveis alvos, alvos terapêuticos proteicos, bem como, por exemplo, proteínas ligadas à estrutura ao citoesqueleto celular. Então, quando nós observamos esses receptores farmacológicos, para exercer um efeito, uma resposta biológica no organismo, esse fármaco ele vai atuar de uma forma específica no meu organismo, se ligando a um receptor que ele tenha afinidade, que permita uma complementariedade presente, estrutural, entre desse fármaco com esse receptor, formando o complexo fármaco-receptor para exercer o efeito biológico. Os receptores, eles são considerados macromoléculas-alvos que são especializadas no meu organismo para exercer funções biológicas. Então, para cada receptor expresso no meu organismo, eu tenho o que? Uma molécula endógena que é capaz de se ligar a esse receptor. Os receptores eles podem ser encontrados nas superfícies das células, nas membranas, na membrana plasmática, ou pode ser encontrado também no ambiente intracelular. E durante muitos anos, receptores farmacológicos eles foram considerados entidades conceituais. Foi através de alguns pesquisadores que criaram a noção de ação que as moléculas deveriam realizar ligações químicas juntamente com estruturas celulares e através dessas reações haveria uma modificação dessa estrutura celular para produzir uma resposta biológica. Então, só que isso era uma hipótese e somente se tornou realidade a partir das técnicas de clonagem de genes, dos estudos de binding utilizando ligantes radioativos, dos procedimentos imunológicos de reconhecimento desses receptores, através do uso de anticorpos e também através da cristalografia. Então, a primeira vez que um receptor ele foi totalmente foi permitido ver a sua estrutura completa foi o receptor de acetilcolina e isso é um dado bem recente. Ele foi cristalografado em torno de 2011. Então, quando nós observamos este receptor, que hoje já é uma realidade, ele pode se apresentar de duas formas, em que ocorre um equilíbrio entre as formas. Então, nós observamos que as conformações em equilíbrio de receptores se dividem em receptores na forma ativa, na conformação ativa e na conformação inativa. Independentemente do fármaco estar ligado ou não a ele, essas duas conformações vão existir em equilíbrio no nosso organismo. E além disso, nós observamos que para que ocorra a interação entre o fármaco e o receptor, é necessário que tenha afinidade entre esse fármaco e este receptor. E a partir do momento que essa afinidade é determinada, ocorre a ligação e com essa ligação ocorre a alteração conformacional desse receptor, permitindo a geração dessa resposta biológica ou desse efeito farmacológico. Então, quando nós observamos, quem vai permitir a resposta biológica é o complexo fármaco-receptor. E para que ocorra a formação desse complexo, é necessário que ocorra ligações químicas entre esse fármaco
que se liga a esse receptor, gerando alterações conformacionais. Essas alterações conformacionais vão causar ou inibir respostas biológicas, alterando o efeito, a dinâmica fisiológica deste ou patológica deste tecido. Para que ocorra essa formação do complexo fármaco-receptor, para que ocorra essa ligação química, é necessário que haja uma complementariedade estrutural do fármaco junto ao receptor e bem como uma afinidade química entre o fármaco e esse receptor. Sem afinidade não ocorre ligação entre esse fármaco e esse receptor. Então, a complementariedade estrutural associada à afinidade química permita que essa ligação entre o fármaco e o receptor seja extremamente seletiva e específica. E para a gente observar o grau de especialização dessa ligação fármaco-receptor que vai formar o complexo, nós temos a atuação de estereoseletividade, ou seja, então, nem um isômero, talvez um isômero é capaz de ativar um receptor e o isômero complementar não é capaz de ativar. Então, além da complementariedade estrutural e afinidade química, a estereoseletividade é um fator importante para a ligação do fármaco-receptor, formando o complexo fármaco-receptor. E quando a gente pensa na formação desse complexo, ele ocorre em etapas. E como ocorrem essas etapas até que ocorra a resposta biológica? Então, a primeira etapa ocorre o reconhecimento do fármaco ao receptor, para depois ocorrer e esse reconhecimento vai se estabelecer através da complementariedade estrutural para ocorrer o acoplamento, e esse nível de acoplamento a gente determina qual é a afinidade desse fármaco a este receptor, para que depois do acoplamento que eu tenha a geração de uma resposta de transdução, a ativação de transdutores que vão permitir a ocorrência dos efeitos biológicos. Esses transdutores podem ser a ação direta do fármacos, alterando a atividade desses receptores diretamente ou através da ativação de sistemas de segundos mensageiros dentro desse sistema biológico. Então, como nós temos falado, a ocorrência da formação do complexo fármaco-receptor, ele vai se estabelecer através de forças químicas ou ligações químicas que vão ocorrer entre o fármaco e o receptor fisiológico. E entre as ligações químicas e forças químicas presentes, nós observamos que as forças eletrostáticas, hidrofóbicas e covalentes vão ser os tipos de ligação mais comuns que ocorrem entre esse fármaco e o receptor. E através dessas ligações, nós vamos determinar o grau de afinidade e de especificidade da ligação fármaco-receptor. Então, esses tipos de ligação que ocorre para formar o complexo fármaco-receptor, nós temos dois tipos principais, nós separamos em dois grupos principais, que são a formação de ligações fracas e reversíveis ou a formação de ligações covalentes, que ela pode ser irreversível ou ser reversível, mas com efeito prolongado no nosso organismo. Então, entre as ligações fracas e reversíveis, várias podem ocorrer entre o fármaco e o receptor, como ligações iônicas, polares e pontes de hidrogênio, além das ligações hidrofóbicas, como a ligação de Van der Waals e transferências de carga. E o estabelecimento dessa ligação, dessa interação fármaco-receptor,
é necessário para que ocorra o início da resposta biológica, o início da alteração da atividade da resposta bioquímica daquele tecido. Já quando eu tenho ligações covalentes, como já foi falado, a ação do fármaco, essa ligação, a formação do complexo fármaco-receptor pode se tornar muitas vezes irreversível, então que esse fármaco não vai se desligar desse receptor e esse receptor não vai ter mais atividade biológica nesse sistema, tendo que ser substituído por outro, ou essa ligação é tão estável que ela exerce um efeito do fármaco extremamente prolongada no organismo, então inutilizando por muito tempo esse receptor para o sistema fisiológico. E nós temos como exemplos de fármacos que fazem ligações covalentes com seus receptores, alguns antineoplásicos, como a cisplatina, e os inibidores de bombas de próton, que se liga a bombas de próton nas células parentais do nosso tecido gástrico, diminuindo a secreção de hidrogênio, a produção de acidez neste tecido. Nessa figura, ela representa alguns tipos de ligações que podem ocorrer entre o fármaco e o receptor. Então, ela relata aqui nessa primeira figura as ligações que ocorrem através da atração eletrostática, como a ocorrência da ligação iônica. Então, nós temos aqui dois íons. Então, nós temos o íon, que é o fármaco, e a região do receptor, que permite a ligação e reconhecimento, ela vai ocorrer uma atração para que ocorra a ligação. A gente também pode ter uma ligação entre um dipolo permanente e um íon, formando também uma ligação estável, só que com uma menor estabilidade do que a ligação iônica. E nós temos também a ligação dipolo-dipolo, que também forma uma ligação, só que tem uma menor estabilidade do que uma ligação dipolo-íon ou uma ligação iônica. E aí nós podemos observar também que, dependendo do tipo de ligação entre o fármaco e o receptor, possa haver um reconhecimento a uma maior distância ou uma menor distância que esse fármaco esteja desse receptor farmacológico. Nós podemos também ter essa ligação entre fármaco e receptor, pode ocorrer através da ligação da ligação de Van der Waals, em que ocorre, através da ligação de Van der Waals, ocorre a produção de um gradiente transiente flutuante de dipolos que permitem a interação entre o meu fármaco e o meu receptor. E a última representação aqui que se estabelece é através da interação hidrofóbica que pode ocorrer entre o fármaco e o tecido presente no nosso organismo. Então, quando a gente define receptores, os receptores são uma entidade extremamente importante para a farmacologia, porque a maioria das moléculas vão exercer suas respostas terapêuticas através da ligação de um receptor, através da ligação do fármaco ao alvo terapêutico. Então, o professor Ramos, que é um farmacologista muito conceituado da Unesp, ele define receptor como uma estrutura molecular altamente especializada que no organismo tem a função de se ligar a substâncias endógenas, produzindo uma função, uma resposta fisiológica. Mas esses receptores, eles podem se tornar alvos terapêuticos para substâncias endógenas que podem se ligar a esses receptores e o que permite a ligação dessas substâncias exógenas como fármaco a esses receptores fisiológicos. É através das características químicas e estruturais dessas substâncias que são comparáveis às que ocorrem naturalmente no organismo, permitindo assim
o reconhecimento e a formação do complexo fármaco-receptor e a regulação daquela via biológica no meu organismo. Então, quando eu penso nos receptores, eles podem ser classificados de 3 formas. A forma mais antiga, até mesmo antes de se conhecer e ter e conseguir visualizar ou clonar um receptor, eles definiam a ação de cada receptor de acordo com a resposta desses receptores às substâncias que poderiam atuar de forma mais específica ou menos específica. Então, a classificação dos fármacos, dos receptores era realizada através da resposta farmacológica aos ligantes. Então, por exemplo, foram determinados que os receptores H1 da histamina eram responsáveis quando a histamina se ligava a esses receptores, eles eram responsáveis pela contração da musculatura lisa. Já quando a histamina se ligava aos receptores H2, ocorria a estimulação da secreção gástrica. E aí eles buscaram moléculas que atuavam somente em cada um destes receptores, permitindo assim a definição e a diferenciação de cada um deles. Mas com a técnica de clonagem molecular, essa classificação dos receptores ela se tornou muito mais precisa e houve uma explosão da quantidade de receptores, porque na clonagem molecular, eles passaram, essa determinação, essa classificação passou a ser determinada diretamente pela ligação das moléculas aos receptores presentes no organismo, e era possível fazer a clonagem e a determinação molecular e observar diferenças entre esses receptores. E a classificação bioquímica vai ser através da análise das vias bioquímicas que esses receptores podem atuar, ativando ou inibindo. Então, eu os classifico de forma bioquímica. Então, quando a gente pensa em receptores como um todo, nós vamos observar que entre os tipos de receptores no nosso organismo, nós possuímos vários, porque nós temos várias proteínas com atividades funcionais e que respondem a ligantes endógenos. Então, nós temos entre essas proteínas os canais iônicos, tanto os canais iônicos controlados por ligantes, como os canais iônicos controlados pela voltagem. Os receptores acoplados à proteína G também são chamados de metabotrópicos, os receptores ligados a quinases, os receptores nucleares, como alvo também os receptores que são tipo o alvo terapêutico, que são as enzimas, e os transportadores. Esses vão ser os alvos terapêuticos mais comuns. E aqui a gente vai fazer uma breve introdução sobre as características de cada um desses receptores no nosso organismo. E assim, nós vamos começar pela ação dos canais iônicos. Então, os canais iônicos, eles são divididos, eles são, na verdade, poros contendo água que tem transmembranares, que pode estar entre seu estado aberto, fechado ou refratário, e quando eles estão no seu estágio aberto, eles permitem o influxo ou efluxo de íon para as células. Então, nesses receptores ocorre a entrada e a saída de íons da minha célula. É o segundo maior alvo farmacológico para fármacos, e eles são responsáveis, principalmente fisiologicamente, pela manutenção do gradiente eletroquímico e, consequentemente, pelo potencial de membrana das nossas células. Os canais iônicos também são essenciais
para produzir a resposta neurotransmissora do nosso organismo. Então, os canais iônicos, eles são poros que permitem a passagem de íons e eles podem ser controlados tanto pela voltagem quanto pelas ligações. E eles vão ser caracterizados pela seletividade, pela capacidade de controle desses poros, mantendo o estágio aberto, fechado ou refratário, e pela arquitetura molecular típica de cada uma das subclasses desses canais iônicos. Então, quando nós observamos essa arquitetura molecular, nós detectamos que aqueles canais iônicos que estão ligados aos ligantes, eles vão ter entre 4 a 5 subunidades presentes. Já os canais de potássio sensíveis à voltagem, eles vão ter em torno de 4 unidades. E os canais de sódio e cálcio sensíveis à voltagem, nós vamos ter o que? Em torno de 4 subunidades e com hélices bem maiores contendo em cada subunidade. Então, entre os canais iônicos, os mais comuns vão ser os canais iônicos controlados por ligantes e os canais iônicos controlados por voltagem. Aqui eu tenho alguns dos exemplos de canais controlados por ligantes, como os receptores 5-HT3, que se ligam à serotonina, os receptores ASICs, que são sensíveis à variação de pH do meio, os receptores epiteliais, os canais epiteliais de sódio, os receptores GABA-A, os receptores glicinérgicos, os receptores ionotrópicos glutamatérgicos, os receptores sensíveis a IP3, os receptores nicotínicos, os receptores P2X e os receptores ACE. Aqui nós temos os principais canais iônicos controlados por ligantes. Já nós também temos os canais iônicos controlados por voltagem. E os mais importantes desses canais iônicos controlados por voltagem, nós temos os canais de cálcio sensíveis à voltagem, os canais de sódio sensíveis à voltagem e os canais de potássio sensíveis à voltagem. Os canais controlados por voltagem, eles são geralmente correlacionados como base do mecanismo de excitabilidade celular. Então, toda célula excitável, nós vamos observar a presença de canais iônicos presentes. E eles vão ser ativados pela despolarização inicial dessas membranas, que irão promover a abertura desses canais, permitindo o influxo de íons para a célula. Então, quando nós avaliamos a atuação desses canais iônicos como um todo, tanto aqueles controlados por ligante como os controlados por voltagem, eles são responsáveis pela determinação e pela ocorrência dos eventos mais rápidos do sistema nervoso central. Eles vão estar expressos principalmente em tecidos excitáveis, como o sistema nervoso central, a junção neuromuscular e gânglios autônomos. E nós observamos que os canais iônicos controlados por ligantes, quando o ligante ele atua e se liga às subunidades onde tem um sítio de ativação desses ligantes, ocorre uma modificação conformacional que vai permitir a abertura deste canal iônico. Quando esses canais por ligantes eles são ativados, ocorre através do acoplamento direto e do mecanismo de comporta. Então, aqui nessa figura, nós observamos uma representação esquemática de um receptor ionotrópico, que é o receptor nicotínico. Então, aqui eu tenho uma atuação de
ele é um canal pentamérico em que há necessidade da ligação de duas moléculas de acetilcolina entre as subunidades alfa e sigma e alfa e gama para que ocorra a alteração conformacional e a abertura deste poro para que ocorra o influxo de íons, especialmente íon sódio. Então, o receptor ionotrópico de acetilcolina é representado pelos receptores nicotínicos, que são expressos principalmente na junção neuromuscular. Eles possuem 4 subunidades, se organizam pentamericamente, possuindo 2 sítios de ligação com a acetilcolina para que ocorra a ativação, a alteração conformacional e a abertura desses canais. Eles são expressos principalmente na membrana pós-sináptica, então a acetilcolina é liberada pelo neurônio pré-sináptico e, ao se ligar aos seus receptores nicotínicos, é capaz de levar a abertura desse canal iônico e levar o influxo de íon sódio e, em menor proporção, potássio para as células. E atua através do mecanismo de comporta. Como exemplo também de receptores ionotrópicos, nós temos os receptores NMDA, que são receptores que a liberação de glutamato, ele vai se ligar, tanto eu necessito da ligação de uma molécula de glutamato, bem como de glicina, para que ocorra a alteração conformacional desse receptor, o desbloqueio do íon magnésio, a abertura desse canal para o influxo de sódio, e nós observamos também o receptor GABA-A, aqui eu só coloquei GABA, mas é o receptor GABA-A, ele também é um canal iônico. Então, nós vamos observar que quando ocorre a ligação do GABA a esse canal iônico, ocorre a abertura e é permitido o influxo de cloreto. Então, como eu falei, os canais iônicos, eles são o segundo maior alvo de fármacos no nosso organismo, o alvo terapêutico entre os mais comuns. E entre eles, eu posso atuar tanto nos canais por voltagem quanto nos canais que estão controlados por ligante. Então, nós vamos observar, eu tenho vários exemplos de fármacos que atuam nesses receptores como alvo farmacológico. Nós temos antiarrítmicos, por exemplo, a quinidina, que atua nos canais de sódio sensíveis à voltagem, anticonvulsivantes como a fenitoína, que também atua através desses canais, bem como os anestésicos locais, representados pela lidocaína, que vai atuar através dos canais de sódio sensíveis à voltagem. Além disso, eu posso ter vasodilatadores que atuam através do bloqueio dos canais de cálcio sensíveis à voltagem, também de alguns anticonvulsivantes, como o ácido valproico, que também atua sobre os canais de cálcio sensíveis à voltagem, e hipoglicemiantes orais, como as sulfanilureias, que vão atuar sobre os canais de potássio sensíveis à voltagem. Então, essa ligação do fármaco ao canal iônico, ela pode ocorrer através do bloqueio do poro. Então, o fármaco se liga no poro, impedindo a entrada de íons, ou eles podem atuar em sítios alostéricos que levam uma mudança conformacional, impedindo a abertura desses canais iônicos. Agora nós vamos caminhar para falar um pouquinho dos receptores acoplados à proteína G, que são a GPCR, e eles são mais conhecidos como receptores metabotrópicos ou receptores heptalicoidais, porque eles vão ter 7 hélices, 7 alças transmembranares que vão trazer essas características de se ligarem à proteína G.
Os receptores metabotrópicos são os alvos mais comuns de fármacos, alvos terapêuticos mais comuns de fármacos nos nossos organismos. Eles são receptores de membrana e estão acoplados ao sistema de segundos mensageiros, principalmente ligados à proteína G efetora. Eles constituem a maior família de receptores do nosso organismo e inclui vários receptores para hormônios e transmissores lentos. Nós falamos que a resposta produzida por um canal iônico é extremamente rápida. Por quê? Porque ao alterar a voltagem ou alterar ou a presença de um ligante é capaz de levar à abertura desse receptor e esse influxo de íons levam à resposta biológica. Já no caso dos receptores acoplados à proteína G, ao ativar a proteína G, eu vou ativar um sistema de segundo mensageiros e esse sistema de segundo mensageiros que vai alterar as vias bioquímicas celulares e produzir uma resposta fisiológica. Então, é uma resposta indireta. Então, a resposta da ação de fármacos ou de substâncias sobre os receptores metabotrópicos é uma resposta um pouco mais lenta. Então, quando eu penso nas principais famílias de receptores ligados à proteína G, eu posso ter a família da rodopsina, a família de receptores de secretina e glucagon e a família de do receptor metabotrópico ou de sensores de cálcio. Então, a família da rodopsina representa o maior grupo de receptores metabotrópicos, ou seja, acoplados à proteína G, e ele representa a maioria dos receptores que são expressos nos tecidos para codificar a resposta de neurotransmissores, neuropeptídeos, purinas, canabinoides e prostanoides. Ele geralmente tem uma cauda extracelular curta e o ligante vai se ligar entre as hélices transmembranares ou nas alças extracelulares. Então, eles vão se ligar nessa região das alças extracelulares ou entre os domínios transmembranares. Já a família de receptores de secretina e glucagon, eles geralmente são a família de receptores que respondem aos hormônios peptídicos, incluindo secretina, glucagon e calcitonina. Eles possuem uma cauda extracelular intermediária que incorpora o domínio de ligação ao ligante. Já os receptores metabotrópicos de glutamato representam um grupo menor entre os três receptores. Vão ser receptores de vários neurotransmissores, como os receptores metabotrópicos de glutamato, os receptores GABAérgicos GABA-B e os receptores sensíveis ao cálcio. Então, nós vamos observar que eles possuem uma cauda extracelular muito longa que incorpora o domínio de ligação do ligante. Então, o que acontece? Quando eu tenho um canal iônico, seja ele controlado por ligante ou por voltagem, a alteração da voltagem ou a presença do ligante, ao se ligar ao receptor, altera a conformação que permite o influxo iônico, permitindo a resposta biológica, o efeito. Já no caso dos receptores metabotrópicos, eles vão atuar através de segundos mensageiros. Então, nós vamos observar que o ligante, quando se liga ao receptor, permite uma alteração conformacional que vai se ligar, ativar a proteína G, e a proteína G vai ativar enzimas secundárias que são responsáveis por desencadear uma cascata de segundos mensageiros que podem ativar enzimas terciárias ou quaternárias, produzindo subprodutos que vão produzir uma resposta biológica no organismo. Então, um único sinal, uma única ligação é capaz de gerar uma resposta biológica amplificada. Então, segundo os mensageiros, a sua atuação é interessante
eles produzem uma resposta um pouco mais lenta do que os sistemas efetores imediatos, como os canais iônicos, mas uma única molécula pode ter a sua resposta amplificada através do que? Da produção, da atuação de enzimas que têm capacidade de amplificar esse sinal, produzindo uma resposta biológica sustentada, maior e mais concisa. Então, o sistema de sinalização intracelular vai ser abordado, não é minha intenção abordar. O professor Rômulo vai abordar esse sistema, os principais sistemas de segundos mensageiros e de transdução de sinal nas células. Por que eu falo os principais? Porque já foram descritos mais de 200 segundos mensageiros no nosso organismo. Então, ele vai relatar os de maior relevância farmacológica. E, como eu falei, os receptores metabotrópicos são os principais alvos farmacológicos no organismo. Então, aqui eu coloquei só alguns, mas é uma lista extensa. Então, nós temos broncodilatadores atuando em agonistas beta-2 ou em receptores muscarínicos, como ipratrópio, os agonistas beta-2 salbutamol, salmeterol, como exemplos. Os antipsicóticos atuando em receptores dopaminérgicos, metabotrópicos, como o haloperidol. Os antihipertensivos, como beta-bloqueadores, bloqueadores de receptor de angiotensina, antagonistas alfa-1, agonistas alfa-2, e aí nós temos vários, né, que atuam nesse sistema. Antidiabéticos orais, como a metformina, antihistamínicos, como os antagonistas H1, como a loratadina, os antagonistas H2, como a ranitidina. Então, aí a lista é longa. Se a gente fosse ficar aqui falando nessa lista, essa aula ia durar muitas horas. Então, só alguns exemplos. Nós também temos um outro tipo de receptor fisiológico, que são os receptores ligados a quinases. E qual é a característica desses receptores? Nós falamos que a estrutura deles difere bastante, por exemplo, de um receptor metabotrópico, que tinham 7 domínios transmembranares, e o meu receptor ligado à quinase, ele possui um único domínio transmembranar, extremamente lipofílico, mas ele possui um domínio de ligação que ele pode ser bem longo, bem como um domínio catalítico que pode ter um tamanho variável, que pode ter alças mais curtas ou mais longas, dependendo do receptor que ele se liga, com o sistema catalítico que ele se liga. Então, esses receptores, eles têm uma importância muito grande em algumas respostas biológicas do meu organismo, fisiológicas. Eles são muito importantes, pois eles governam a divisão e o crescimento e diferenciação celulares. Eles também estão envolvidos no processo de inflamação e reparação tecidual e também na apoptose, na ativação da apoptose celular e na resposta imunológica. Então, esses receptores, eles vão estar geralmente linkados com a capacidade de alteração da transcrição gênica e de síntese proteica no meu organismo. E os principais tipos de receptores ligados às proteínas quinases vão ser aqueles receptores ligados à tirosina quinase, os receptores ligados à serina e à treonina quinase e os receptores de citocinas. E eles vão atuar sobre as principais vias de sinalização do meu organismo, através da guanilatociclase, da via de segundos mensageiros da guanilatociclase. Então, peptídeo natriurético atrial atua dessa forma, através das vias de RAS, RAF e MAP, que estão envolvidas principalmente com a resposta e a atuação de fatores de crescimento no nosso organismo, sendo responsáveis pela divisão, crescimento e diferenciação celulares, e também através da via JAK e STAT, que é representado pela ação de leptinas e citocinas no nosso organismo. Então, como esses receptores atuam? Então, vamos dar o exemplo de duas vias. A via que eu tenho como segundo
como via de segundo mensageiro a via de Ras, Raf e MAP quinase, e que se liga ao domínio de tirosina quinase. Então, eu tenho o meu domínio ligante, por exemplo, o fator de crescimento, ele se liga ao domínio ligante, e o que nós observamos? Ocorre a inserção de um resíduo de tirosina nesse domínio catalítico da tirosina quinase. Esse receptor sofre alteração de conformação, e esta alteração de conformação ocorre a dimerização entre dois receptores. Quando ocorre essa dimerização, é permitida a ligação da proteína do domínio SH da proteína GRB2, e a partir daí eu vou ativar a minha via de Ras, Raf e MAP quinase, que vão produzir vários fatores de transcrição que vão alterar a transcrição gênica e a síntese proteica. Da mesma forma, eu tenho a presença de um receptor que tem um receptor ligado à quinase, só que ele vai se ligar ao domínio JAK-STAT. Então, nós vamos observar que quando ocorre a ligação das citocinas, ocorre a alteração da conformação que permite a dimerização e a ativação das proteínas JAK, e essas proteínas vão alterar o domínio SH2 da proteína STAT, permitindo a dimerização e a alteração da transcrição gênica e produção proteica. Então, nós observamos que esses receptores, eles vão ter uma resposta mais lenta. Por quê? Porque a sua resposta biológica vai ser representada pela alteração da transcrição gênica. Então, ao alterar essa transcrição gênica, eu demoro um tempo maior do que somente o controle da quantidade de íons, ou controle ou a fosforilização e ativação de enzimas pelo meu sistema metabotrópico. Então, geralmente a resposta, quando ocorre a ativação desses receptores, ela dura de horas a dias no meu organismo. E aí, como caminhando entre esses receptores, nós vamos falar um pouquinho dos receptores nucleares, que são receptores fisiológicos no nosso organismo, representada por uma família com 48 componentes, e eles podem estar localizados tanto no citoplasma quanto no núcleo das células. E são receptores envolvidos muito com a resposta à transmissão de sinais hormonais, então com a resposta a hormônios do meu organismo, e também envolvidos com a alteração da transcrição gênica. Então, esses receptores, eles podem ser encontrados tanto no citoplasma, então nessa região, quando ele se encontra com seu ligante, eles formam homodímeros que vão migrar até o núcleo. Então, a partir do momento que o ligante se liga ao receptor, esse homodímero caminha para o núcleo para exercer o seu efeito biológico. E aqui, como exemplo, nós temos hormônios endócrinos. Nós também temos esses receptores, podem estar expressos no núcleo, e lá eles formam heterodímeros com os receptores retinoide X, e os seus ligantes principalmente vão ser lipídios, e para exercer essa atividade biológica. Então, por exemplo, como exemplo, nós temos um mecanismo através de ácidos graxos. Então, os receptores nucleares, como eles estão em ambiente intracelular, nós vamos ver que os ligantes deles geralmente têm que ter característica lipofílica. Por quê? Para que ele consiga atravessar a membrana plasmática e chegar até o receptor. Outra característica desses receptores é que eles têm um domínio de ligação ao DNA. E esse domínio só se torna ativo quando ele se liga ao seu ligante, que geralmente é lipofílico. E aí,
quando eu tenho ativação desse domínio de ligação ao DNA, ele é capaz de se ligar a esse DNA, regulando, alterando a transcrição gênica e a síntese proteica, que ficou repetido. Então, como exemplos, nós temos todos hormônios com atividades esteroides, como o estrógeno, ficou faltando um R, a progesterona, glicocorticoides e os efeitos mineralocorticoides, eles vão ser permeados através da ação desses hormônios sobre receptores nucleares. A vitamina D e o ácido retinóico também se ligam a receptores nucleares e os hormônios tireoidianos, o T3 também se liga a receptores nucleares. Então, aqui uma figura representativa, quando eu tenho esses receptores expressos no receptor citoplasmático, então nós observamos que ele chega quando ele está no citoplasma, ele vai caminhar como um complexo hormônio-receptor. Esse complexo ativo é capaz, está com seu domínio de ligação DNA ativo e é capaz de promover a transcrição gênica e alterar a produção de proteínas. Então, sua resposta biológica vai se dar através da alteração da expressão proteica. Então, o que nós observamos dentro destes receptores? Eles também vão ter uma resposta mais lenta, que vão durar entre horas a dias, pois ela depende da transcrição gênica e tradução proteica. Os receptores nucleares, eles são expressos em vários tecidos no meu organismo. Então, como exemplo, eu trouxe a testosterona e a sua atuação pelos seus receptores. Então, nós temos, a testosterona, ela tem uma ação pleiotrópica no meu organismo, atuando na pele, no metabolismo, na atividade muscular, no cérebro, na medula óssea e nos ossos. Mas em cada tecido, ele promove uma resposta específica. E como isto é possível? Isso é possível porque em cada célula, esses receptores ligados à testosterona, eles vão atuar sobre domínios gênicos diferentes. Então, na pele, ele vai ativar a transcrição de colágeno e produção de pelos. No metabolismo, ele vai ativar a transcrição gênica de enzimas que favorecem a queima de gorduras. No músculo, ele vai ativar enzimas que permitem a aquisição de volume e força de proteínas que vão permitir o estabelecimento de volume e força nesse tecido muscular. No cérebro, vai ativar o desejo sexual e agressividade. Na medula óssea, ele tem capacidade de estimular a produção de célula-tronco e nos ossos mantém a densidade óssea. Então, de uma forma simplificada, a ação desses hormônios sobre os receptores esteroides vai depender do conjunto de genes ativados em cada célula-alvo, que nós observamos que são grupos de genes que se diferem. E aí, caminhando quase para o fim da nossa aula, né, nós temos a atuação enzimas como alvos terapêuticos para fármacos, e elas são importantes porque elas controlam vários processos biológicos no nosso organismo. Então, regular a atuação das enzimas podem alterar processos patológicos e fisiológicos no meu organismo. Então, as enzimas são proteínas que agem como catalisadores, reduzindo a energia da ativação em uma reação. Elas são essenciais para o funcionamento correto do organismo. Muitos fármacos agem sobre enzimas e geralmente eles podem se comportar como ter uma semelhança estrutural com essa enzima, se comportando como substrato análogo,
ou esses fármacos podem se ligar a sítios alostéricos, alterando o sítio de conformação dessas enzimas, impedindo a ligação com o substrato natural dessas enzimas. Então, como exemplos de fármacos que atuam sobre enzimas no meu organismo, nós temos a inibição, os inibidores competitivos da ECA, como exemplo o captopril, alguns inibidores que não são competitivos, como a aspirina, os falsos substratos a fluoracila, desculpa, e a conversão também, esse fato da ação de enzimas, nós temos também muitas situações a conversão de profármacos em fármacos, em que é administrado um profármaco, geralmente para aumentar a absorção desse fármaco no organismo, e dentro do organismo ocorre a conversão na forma ativa desse fármaco. Então, as enzimas são proteínas-alvo, que são alvos terapêuticos importantes para a ligação do fármaco no nosso organismo, e eles podem atuar inibindo essa enzima, atuando como um substrato falso, ou seja, eles permanecem um tempo ocupando essa enzima, impedindo a ligação do substrato natural e diminuindo a cadeia do metabolismo que se estabelece, produzindo um metabólito anormal ou bloqueando a produção de metabólito, e nós temos a conversão de profármaco em fármaco ou na substância ativa. Como exemplo de fármaco, nós temos inibidor da acetilcolinesterase. Então, os inibidores da acetilcolinesterase, eles vão impedir a clivagem da acetilcolina, aumentando a concentração da acetilcolina na fenda sináptica e a aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica, eu vou melhorar a resposta, eu vou permitir que a acetilcolina se ligue mais vezes aos receptores pós-sinápticos, amplificando a resposta colinérgica nesse sistema neuronal. Então, nós temos aqui essa inibição. Então, eu posso ter a fisostigmina, é um dos exemplos, que são inibidores da acetilcolinesterase e são utilizados de forma medicamentosa. Mas alguns inseticidas também vão ter como alvo a acetilcolinesterase, só que qual a diferença entre a ligação desses inseticidas para a fisostigmina? Geralmente a ligação dos orgânulos fosforados com acetilcolinesterase, elas estabelecem como ligações covalentes, se tornando uma ligação irreversível ou de baixa reversibilidade, de reversibilidade muito lenta, levando uma produção excessiva, levando um aumento da quantidade de acetilcolina em forma excessiva, gerando o quê? Uma toxicidade colinérgica ao organismo, que é a resposta requerida em insetos e não em humanos. Mas humanos podem se intoxicar por esses inseticidas, porque ele também pode levar essa resposta colinérgica exacerbada. E os últimos alvos mais comuns de fármacos, alvos terapêuticos dos fármacos, vão ser os transportadores, as moléculas, as proteínas transportadoras, que são proteínas carreadoras transmembranares e que elas possuem um sítio de reconhecimento específico que vai garantir a especificidade de cada transportador para um grupo de substâncias no meu organismo. Então, nós temos vários fármacos que atuam através desse mecanismo de transportadores, alterando a ação, a atividade desses transportadores. Entre eles, nós temos antipertensivos, principalmente os diuréticos, que vão atuar nos transportadores iônicos de íons, especialmente de íon sódio, que são expressos ao longo do nosso néfron. Como exemplos, nós temos a furosemida, a hidroclorotiazida e a amilorida. E também vai atuar no transporte de sódio e potássio. Nós temos o quê?
os transportadores, alterando a atuação dos transportadores que promovem a recaptação de neurotransmissores no nosso sistema nervoso central, aumentando a quantidade ao bloquear esses transportadores, eu aumento a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, aumentando a resposta neurotransmissora, por exemplo, da serotonina ao utilizar a fluoxetina, ou aumentando a resposta catecolaminérgica ao utilizar os antidepressivos tricíclicos. E também eu vou atuar através sobre os transportadores de próton a inibir a bomba de prótons pelo omeprazol, diminuindo a geração, a extrusão de bombas de prótons para o estômago. Então, ao bloquear um transportador, eu vou alterar a transferência desse substrato endógeno e diminuindo a quantidade desse substrato no ambiente extracelular ou intracelular, dependendo do local, do tipo de transportador. E entre os fármacos que atuam como transportadores, os mais famosos são os fármacos antidepressivos, então vários deles vão atuar ao nível do sistema nervoso central. Então, ao atuar sobre os transportadores de serotonina, impedindo, bloqueando esses transportadores, os SERTs, e impedindo, aumentando a quantidade de serotonina na fenda sináptica, aumentando a resposta da serotonina sobre o neurônio pós-sináptico e aumentando a neurotransmissão. Então, gente, essa primeira parte da aula era para fazer uma revisão. Vou colocar também um material para que vocês possam se aprofundar em cada um desses tipos de receptores farmacológicos e dessa ação. E a Andrea vai falar um pouquinho sobre a quantificação dessa resposta dos fármacos sobre os receptores no nosso organismo, bem como as formas de atuação de cada fármaco do organismo sobre esses receptores. Então, muito obrigado e qualquer dúvida nós vamos discutir na nossa aula síncrona.